Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Continuamos com o nosso estudo. E agora vamos iniciar a matéria de Código Penal. E aí, tá interessado? Está afim? Venha comigo nessa viagem. Vamos iniciar TJ São Paulo, foco na banca da Vunesp. Hoje, agora, now, imediatamente, Código Penal. Voa, menino! Crazy. Crazy, crazy, crazy. Cairão 40 questões aí, ó, tratando do Código Penal. Não vão ser 40 questões, né? Aqui é o item 40, provavelmente. Eu acho que são umas 5, 6 questões que caem na prova. E o que diz o edital? O que diz o edital? O edital tá aqui, ó. Artigo 293 a 395. 307, 308, então é esse caminho que nós vamos percorrer, lembrando que é uma prova do ensino médio, não exige que tenhamos conhecimento, não tenhamos a OAB, apenas um conhecimento básico de direito para passar nessa prova, e é essa a nossa missão. Eu também não sou formado em direito e encaro essa missão, ok? Gente, estudos comprovam o que cai geralmente nessas provas. Aqui, o artigo 297, 298, 299. É claro que nós vamos estudar todos e vamos nos concentrar naqueles que caem mais, porque aqueles que caem mais, a gente precisa errar menos ou quase nada. Precisamos estar muito craque nisso aqui. Crimes contra a administração pública, 312, enfim. Vamos direto ao assunto. Capítulo 2 da falsidade de títulos e outros papéis públicos, falsificação de papel público. O que é a falsificação do papel público? Pune tanto fabricar como alterar aqui nesse artigo 293, e você vai ver que lá também tem um artigo dedicado só à parte dos materiais que são utilizados na falsificação. Que materiais são esses, Adalberto? Os materiais chamados petrechos da falsificação. Deixa eu pegar minha imagem e colocar bem aqui, ó, no cantinho. Petrechos da falsificação. Quem fabrica, quem guarda. Qual que é a pena? Reclusão de 1 a 3 anos. Outro detalhe aqui, gente, sobre essa parte aqui, ó, da falsidade de papéis públicos, que trata-se de crimes contra a fé pública. Então, se é feito por funcionário público, aumenta a sexta parte. Então, aumenta a sexta parte aí se é funcionário público. Então, vamos lá. Artigo 293, fabricando, alterando, imposto, tributo, o que é selo ou papel selado, que se trata de imposto ou tributo. Selo ou papel selado que trata de imposto ou tributo. Você vai ver que lá na frente tem outro que é selo, que é dedicado para atos da União. A falsificação de selo tem um crime próprio de selo, mas quando se fala de selo, o papel selado, que trata de imposto ou tributo, é falsificação de papéis públicos, crimes contra a fé pública. Então, já presta atenção logo no começo aqui que eu já coloco já adrenalina. Selo, o papel selado que é relativo a imposto, é falsificação de papel público. Relativo a atos do Estado, do município e da União, é a falsificação de selo, tá bom, gente? A gente vai chegar lá. Papel de crédito que não seja moeda é papel público. Vale postal é papel público. Cautela de penhor, caderneta, depósito, entidade pública é papel público. Talão guia, alvará, recibo. Você vê que todos esses documentos aqui são documentos emitidos o ente público. Então, logo é papel público. Você vai ver que tem outros também. Cartão de crédito é papel público. Então a gente vai chegar lá que não é. Bilhete de transporte, empresa administrada na União. Então, bilhete de transporte é papel público, tem sua fé pública, tem. Então, isso aqui é importante a gente decorar, porque isso aqui é o que está aqui.
Vamos lá. Supressão original de selo de supressão do original de selo e inutilização. Reclusão de 1 a 4 anos, multas. Depois de alterado, usa a mesma pena. Se depois de alterado ele usa, mas vai ser a mesma pena. Se usa de boa fé, ó, a detenção, ó, a diferença entre a detenção e a reclusão você já vai direto para o regime fechado, enquanto na detenção é o regime semi-aberto. E não se preocupa se eu fui muito rápido, porque a gente vai fazer questões, gente, muitas questões, justamente para quebrar essa mística de como a banca vem perguntando essas questões. Vamos lá. Mesma pena para quem participa dos outros momentos na utilização, quem guarda, quem venda, quem troca, quem está participando aí também desse crime vai sofrer a mesma pena. É uma pena de reclusão, então já inicia-se no regime fechado. Ok. Da falsidade de título e outros papéis públicos. Falsificação. Então vamos ler aqui na íntegra a lei. Artigo 293. Falsificar, fabricando, alterando selo postal, estampilha, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de imposto ou taxa é o quê? Falsificação de papéis públicos. Novamente, imposto ou taxa, está falando de selo postal ou selo também aqui, ó. Destinada ao tributo. É o quê? Papel público. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. É o quê? Papéis públicos. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Papel de crédito é papéis públicos. Vale postal, papéis públicos. Cautela de penhor, caderneta de depósito, de caixa econômica ou do outro estabelecimento mantido por entidade do direito público é papel público. Talão, recibo, guia, alvará, tudo aqui, ó. Destinado que a arrecadação de renda pública é papel público. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada por quem? Ó, bilhete administrada pela União, Estado e Município. Se for bilhete da sua van que você mesmo criou, é papel público? Não. Então tem que lembrar disso aqui, ó. União, Estado e Município. Incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui e detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere o artigo aqui. Importa, exporta, adquire, vende, troca. Você vê que se participa em todos os momentos aqui, participou do crime também, é a mesma pena. Importa, exporta, adquire, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, fornece, entendeu? E que tenha sido aplicado o selo que se destina ao controle tributário. Ó, selo oficial em que a legislação tributária determina obrigatoriedade, a mesma pena. Falsificação de papéis? Repete no seu coraçãozinho, menino, menina. Suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Então, era um papel público e estava lá o carimbo, que é do que? Inutilização, sem efeito, sei lá qual que é. E continua no mesmo crime aqui de falsificação de papéis públicos. Vamos lá. Incorre na mesma pena para quem usa depois de alterado qualquer dos papéis que se refere. Então, aqui, ó. Então, houve a falsificação. E aí, usa depois de... Na verdade, que incorre na mesma pena para quem usa depois de alterado qualquer dos papéis anterior. Ó. Quem usa ou restitui a circulação embora de boa fé, mas depois de conhecer a falsidade, também incorre na mesma pena. Ah, era um papel... falsificado. Eu fui e utilizei no ônibus, por exemplo. Sabendo que é falsificado, comete aí o mesmo crime. Depois de conhecer a falsidade. Se não sabia da falsidade, aí não constitui crime, porque não houve o dolo aqui. E aí é que é interessante lembrar também sobre essa norma aqui, ó. Falsificação de papéis públicos não admite o modelo culposo, somente o dolo. Então, é necessário que a pessoa tenha a intenção aqui.
seja comprovada a intenção. Equipara-se à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino. Então, a atividade comercial, mesmo que esteja ali sem autorização da prefeitura, autorização de quem for o órgão, ainda assim é atividade comercial, tá? E aí o que a gente tinha falado, gente, ó, petrechos de falsificação. Então, tanto a quem falsifica como quem guarda os materiais, ao fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente. E aqui tem uma norma só para isso, petrecho da falsificação, que é o 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis que a gente falou no artigo anterior. Se o agente é funcionário público, aí aumenta a sexta parte. Então, isso aqui também às vezes cai na prova, falando que não é sexta parte, a gente está muito conectado, a gente está numa vibe muito boa e a gente está entendendo esse trem aqui, né? Então, se é funcionário público, sexta parte, é importante que tenha o dólar, a gente vai ver isso aí nas questões. Mesmo utilizando de boa fé, mas depois de conhecer a falsidade, ainda comete o crime, ok? Mais uns mapas mentais aqui, ó, da falsidade documental. A falsificação de selo público. Lembra que a gente estava falando lá do selo público relativo ao quê? Relativo a tributo, não é, gente? A gente estava falando de selo público relativo a tributo. E agora a gente está falando o quê? É o selo público relativo ao quê? Atos oficiais do Estado, município e União. Né, relativo a selo, tabelião, entidade de direito público, logotipo, marca ou outro símbolo que tem o que relativo a atos da União. Então aí comete o crime de falsificação de selo ou sinal público. O que é importante? Selo, sinal público relativo a atos da União é um crime próprio. Tá aqui, ó, tem aqui ó, o crime de selo ou sinal público. Enquanto a gente tem um crime de falsificação de papéis públicos que é destinado ao quê? Imposto ou tributo. Então, isso aqui cai na prova. Mesma pena para quem faz uso, utiliza, verdadeira, para utilizar para ferrar os outros. Tá bem aqui, ó. Ou proveito próprio, ok? Se é funcionário público, CFP, aumenta a sexta parte. Vamos ler aqui bem na íntegra aqui o artigo 296. Falsificar, fabricando, alterando selo público destinado a autenticar o quê? Atos oficiais do Estado, município e União. Então é um selo destinado a atos da União, aí tem um crime aqui próprio, aqui, que é a falsificação de selo público. Não vai confundir com o selo destinado ao quê? Tributo ou taxa, que é a falsificação de papéis públicos. Por que eu vou repetir isso aqui? Porque cai na prova e tem que repetir 1 milhão de vezes até a gente estar muito conectado aqui. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade ou sinal público de tabelião. Tá bem claro aqui que é o selo da entidade do direito público e não é selo de tributo. Por isso que já é a falsificação de selo público. Incorre na mesma pena quem faz uso, quem utiliza, faz uso ou o sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal, embora verdadeiro, em prejuízo de outrem. Então aqui, ó, é verdadeiro, mas está em prejuízo de outro proveito próprio alheio. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido das marcas, logotipos, siglas, qualquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos e entidades. Se é funcionário público, aumenta a sexta parte. Se é funcionário público, até agora você vê. O que a gente precisa decorar? Funcionário público, sexta parte. Até agora a gente só tem falado isso. Se é funcionário público, sexta parte. Ok? Então a gente tinha falsificação de papéis públicos e agora a gente tem falsificação de documento público. O que é o documento público? Ó, artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar aquele documento que é verdadeiro. Então, enquanto ele falsifica no todo ou em parte um documento, ele pode também alterar um documento público verdadeiro. Na mesma pena, quem omite o nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestações de serviços. Falsificar, alterar documento público. O quê? Folha de pagamento. É documento público, é CTPS, na carteira de trabalho, da Previdência Social,
é documento público, sim. Documento da Previdência, documento contábil, título, endosso, livros mercantis, é documento público. Testamento particular tem uma importância como documento público? Tem, então é documento público. Para estatal é documento público. O que não é documento público, Adalberto? Cópia do documento particular autenticada no tabelião. Então, você fez um documento particular, uma declaração, qualquer outra coisa, com fins particulares e vai no tabelião e autentica, só para dizer que aquele documento ele tem uma validade, ele tem a fé pública, mas não chega a ser o documento público. É diferente de uma carteira de trabalho, né? Fotocópia de documento público não autenticada. Então, você tem a foto, só que ela não está autenticada. Não é um documento válido. Como acontece às vezes quando a gente precisa embarcar em um aeroporto, precisa viajar, precisa apresentar qualquer documento e você vai votar, por exemplo, você tem a cópia não autenticada do seu RG. Vale? Não vale, não vale. Telegrama também não é documento público. Olá, súmula 17. Quando falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por esse absolvido. Então, o crime maior absolve o menor, ok? Documento particular. Reclusão de 5 anos e multa. Tá aqui anões. Não, é 5 anos. Cartão de crédito também. Uso. Aí tem o artigo 304 aqui, ó. Uso de documento falso. Fazer o uso de documento falso. Então, veja os momentos. Então, eu tenho quem falsifica, comete o crime. E aí, comete o crime de falsificação de documento público. Então, vamos lá, vamos comprar um documento porque eu preciso provar lá para o banco que a minha folha de pagamento é tal. E aí eu falsifico, vou lá em quem falsifica. Quem falsifica vai cometer o crime de falsificação de papéis públicos e eu que estou usando indevidamente aquele papel falsificado vou cometer o crime de quê? Uso de documento falso, que é o 304, ok? Tá bem legal aí na tua cabeça, tá conseguindo entender? Vamos devagar, mas vamos trabalhar bastante isso aqui, até ficar bem legal na nossa cabeça. Vamos lá. Ó, o 297 aqui, ó, falsificação de documento público, norma, vamos fazer a leitura. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, alterar documento público verdadeiro, pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, se for de 2, qual que é o procedimento? Sumaríssimo ou sumário? Já começa no sumário, né, gente? Sumário é de 2 a 4 anos. Acima de 4 é o procedimento ordinário. Então a gente já começa com o procedimento sumário aqui. E aí, ó, a pena é de reclusão. Reclusão é o quê? Já começa no regime fechado também. Então, detalhes. Se o agente é funcionário público, o quê? Sexta parte. Comete crime prevalecendo-se no cargo, é o quê? Sexta parte. Então, até agora, agente público, sexta parte. Isso aqui fica mais fácil a gente decorar. Para efeitos penais, equipara-se documento público, o emanado da entidade paraestatal, o título o título ao portador, o transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Ok? Então, é isso aí, ó. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento, na carteira de trabalho, de previdência social, no documento contábil. Nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados o nome dos segurados e seus dados pessoais e remuneração. Então, tá alterando a CTPS por conta que não quer falar que funcionário ganha tanto lá, sei lá. Comete o crime de falsificação de documento público. Ok? Veja que o documento particular, ele também tem sua importância, mas ele é o quê? É um documento particular verdadeiro. Ó, falsificar no todo, em parte, documento particular. Porque aqui é o documento público, ó, já está mostrando aqui, ó, folha de pagamento. Então, que a gente precisa decorar? CTPS, documento contábil. Então, esses que já têm a importância pública e é emitido por quem? Por órgão público também. Quanto particular, ele pode ter o documento dele com a importância, pode registrar no cartório, e aí continua sendo documento particular. Ó, ou alterar documento, ó, falsificar no todo em parte, documento particular, ou alterar o documento particular verdadeiro, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. E aí, gente, a gente tem aqui, ó, o parágrafo único do 298, fala o quê? Falsificação de cartão.
Então, para fins no disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito. Então, cartão de crédito é documento particular e comete o crime que do 298, que é se falsificar o cartão é falsificar a falsidade de documento particular. Mesma coisa, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Vamos lá, vamos para as questões, vamos exercitar para a gente entender mais ou menos aqui, ó. Tendo em conta as condutas criminalizadas no artigo 296, no caput e parágrafos do Código Penal, o crime de falsificação de selo ou sinal público é correto afirmar. Então, ele tem aqui o 296 e ele está especificando aqui selo ou sinal público. Então, a gente vai lá para o 296 maravilhosamente. Então, o 296 é o quê? É falsificação de selo ou sinal público destinado ao quê? A atos oficiais da União, ok? Enquanto eu já havia falado lá no começo que a gente tem aqui, ó, o crime de falsificação de papéis públicos, 293, que é selo postal ou selo também destinado ao quê? Imposto, taxa ou tributo. Então, posso ter os dois. A diferença é que um é destinado a imposto, que aí é a falsificação de papéis públicos, e o outro é o selo destinado a atos da União, que é um crime próprio, que é o 296, né, gente? Olha lá, ó. Falsificar, fabricando, alterando o selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, Estado e Município, o selo ou sinal atribuído por lei, entidade de direito público ou autoridade. É o sinal público de tabelião. E a gente vai para a questão agora para ver se a gente já está legalzinho. Vamos lá. Tendo em conta as condutas criminalizadas no artigo 296, caput e parágrafos do Código Penal, crime de falsificação de selo ou sinal público, é correto afirmar que todas as modalidades previstas exigem elemento subjetivo especial consistente na finalidade de prejudicar terceiros em benefício próprio ou alheio. Veja que o que a gente tem que entender aqui, que esse elemento subjetivo especial não exige aqui, ó, é o dolo, ó. O elemento aqui é o dolo, a conduta é dolosa. Tendo dolo, teve o crime. Ó, a modalidade de falsificar prevista no caput, qual caput? Do 296 que fala do selo ou sinal público, tem por objetivo o material de selo para a autenticação de atos oficiais da União, beleza, dos estados, beleza, excluídos os municípios, a gente viu que não. Inclui os municípios, então logo não é a B. Vamos lá. A modalidade de utilizar prevista no inciso 2 do parágrafo 1º tem por objetivo material, selo ou sinais públicos verdadeiros? Sim, corretamente. A gente tem um gabarito aqui que é a C, ok? Todas as modalidades previstas são crime de perigo abstrato, não se exigindo o resultado naturalístico diverso da conduta realizada. Meu, é um pouco crazy, mas não é isso aqui. É perigo concreto aqui, ó. Não tem esse perigo abstrato, tá? Todas as modalidades previstas são crimes próprios de funcionário público? Não, porque ali mesmo já fala também. Se for funcionário público, aumenta o quê? A sexta parte, ok? Aqui já apareceu o gabarito aqui, não era para aparecer, mas a gente vai continuar observando mesmo assim, ó. A respeito do crime de petrechos da falsificação previsto no artigo 294 do Código Penal, é correto dizer o quê? Admite a modalidade culposa? Não, é o dolo. Todos esses aqui, crimes contra a fé pública, é o dolo, gente. É o dolo que vai contar aqui, e não a culpa. Vamos lá, é um crime próprio de funcionário público? Não, porque a gente já viu ali que se for funcionário público, aumenta a sexta parte. Se for funcionário público, aumenta a sexta. Se for funcionário público, aumenta a sexta. Olha, dá até pra ouvir você falando daqui, hein? Maravilha. Isso é muito bom. É um tipo misto, alternativo, misto o quê? Mix. Então, várias condutas também são classificadas para criminalização nesse artigo aqui. Quais são as condutas do 291 aqui, ó? Fabricar,
adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, tanto possuir como guardar o maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Olha lá, vamos lá para o 294 também. Vamos ler o 294 aqui para ficar bem bonitinho. Ó. 294, 293. Petrechos de falsificação, ó, fabricar, adquirir, fornecer, guardar. Então, deixa eu pegar aqui para você olhar para onde eu estou olhando também, ó. Fabricar é um tipo misto, então tanto um como o outro. Ó. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir, guardar objeto especialmente destinado à falsificação, né? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, é um tipo misto alternativo? Sim. É crime material? Não, não é crime material. É instantâneo? Não, não é instantâneo. A resposta aqui é esse aqui. É misto alternativo do artigo 294. Galera, concluímos essa primeira parte. Ainda tem muita coisa aqui legal. Esse é só o começo. Isso aqui... Deixa eu puxar minha imaginha para cá. Ó. Isso aqui é só o começo, tá? Então, a gente vai continuar, essa é só a primeira aula, teremos uma galerinha de aula, não é um monte de aula, teremos uma galerinha de aula, vamos ter os resumos, aquela parte lembra do curtas normas da corregedoria? Se você já está ligado aí no meu canal, já sabe que tem uma parte que é só rápida, do resumo, rápida e repetitiva. Curtas normas da corregedoria, visto correção do auto posto, papel geral, fez uma rifa e registrou a decisão terminativa pertinente à corregedoria permanente. Curtas do processo penal. E aí, mano, são 15 dias, 10 dias para citar, mas se o acusado tá em lugar não sabido, cita em quantos dias? Em 15, as testemunhas. Aí tá mais ou menos assim. É nesse ritmo que tem essa separação nas minhas playlists das curtas processo penal. Chega lá, curtas normas da corregedoria. Então tem uma parte que é justamente para você repetir, deixar rolando aí enquanto você está arrumando a sua casa, está fazendo aquela comida maravilhosa, está no metrô, deixa no fone de ouvido e deixa rolar. E aí eu vou falando, ó, citação é 10 dias, mas se está em lugar que a gente não sabido, é 15 dias, se está na mesma jurisdição, a citação é por mandato, mas se não consegue encontrar, tá noutra cidade, no outro estado e outra jurisdição, carta precatória, se tá no exterior, é a carta rogatória, e assim eu vou rimando, e assim a gente vai pegando e vai aprendendo, e na hora de responder, como já aconteceu comigo, eu espero que aconteça com vocês. Caiu questão que eu fazia cantando, e eu chego lá, tá bom. Respondi, na minha cabeça eu já lembrava, porque repeti tanto, deixei rolar, ficou uma coisa gostosa e decorei naturalmente. Até a próxima, até daqui a pouco.